tema de hoje, o criacionismo em uma perspectiva escatológica. Geralmente, quando a gente fala em criacionismo, organiza eventos criacionistas, a gente se volta mais para as origens, né? A origem da vida, como tudo começou. Usamos áreas da ciência, digamos assim, muito importantes, como a geologia, a paleontologia, a física, a biologia, para estudar qual dos modelos conceituais, se evolucionismo, criacionismo ou teoria do design inteligente, qual desses é o mais coerente no que diz respeito à explicação das origens. Como eu disse, frequentemente a gente fala das origens, no começo, né? Mas eu pensei em trazer um tema aqui focado mais no presente e no futuro. O que o criacionismo tem que ver com o futuro, escatologia? Será que o criacionismo está apenas entremeado aí com essas áreas das ditas ciências duras, como a física, a paleontologia, a geologia? Ou também tem que ver com a área de humanas, que é a minha, por sinal? Como jornalista e estudante de teologia, eu procuro analisar nessa perspectiva. E tenho certeza que ele tem muito que ver com isso, e por isso também a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um interesse muito grande na defesa dessa bandeira, a bandeira criacionista. Você vai perceber que ela está entranhada com a nossa mensagem central, com a nossa missão como povo dito remanescente, né? Um povo que está aí no mundo procurando guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Criacionismo e a perspectiva escatológica. Antes, deixa eu falar um pouquinho, não sei se na outra vez eu falei, né? Mas já que eu vou ficar aqui um fim de semana com vocês, talvez seja de bom alvitre, como se dizia antigamente, falar um pouquinho da minha história com esse negócio chamado criacionismo. Na verdade, eu nem sempre fui criacionista, né? Eu nasci em um lar cristão, porém evolucionista. Desde a minha adolescência, eu fui leitor voraz de autores como Stephen Hawking, Carl Sagan, Isaac Asimov, que escreveu bons livros de ficção científica, e cresci sendo alimentado por essas fontes de conteúdo naturalista e evolucionista. Estudei numa escola técnica de química, fiz o curso de química lá na minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina, uma escola pública, e estudei uma federal, a de Santa Catarina, onde cursei meu jornalismo. Então toda a minha formação foi em escolas seculares, com uma visão evolucionista, e na universidade, claro, marxista também. Flertei por um tempo com a tal da parapsicologia. Então, três áreas assim bastante sensíveis: evolucionismo, marxismo e espiritualismo. Acabaram de alguma forma me contaminando por algum tempo. Então você começa a imaginar o que significou para mim o criacionismo e o adventismo de modo particular. Foi uma libertação, foi um abrir de olhos, né? E eu convido você que está aqui conosco, nos visitando, e você que está nos acompanhando, a fazer uma aventura como essa também, né? A estudar mais a Bíblia, conhecer um pouco mais a palavra de Deus, porque para mim isso foi realmente muito libertador. Especialmente aquele texto de João 8,32 que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu achava que não havia verdades. Eu era um relativista nesse sentido, pensava que cada um tem a sua, como dizem os pós-modernos, né? Cada um tem sua verdade, e se for feliz com ela, tá bom. Mas eu percebi que não, existe realmente uma verdade absoluta, e ela tem nome inclusive, né? Pode parecer um tanto arrogante de nossa parte, mas eu falo isso com toda humildade. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que interessante, Jesus era criacionista. Como não ser, né? Se ele é o Criador. Então esse livro aí na tela, está ali sua capa, foi o primeiro livro que eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Eu passei minhas férias de verão datilografando, lembra desse verbo? Datilografando um livro. E aí está o resultado. Graças a Deus nunca foi publicado, porque ele não expressa mais o que eu penso, e é muito ruim, por sinal. Foi o primeiro também, né? Então ficou lá na minha gaveta, está guardado, e eu mostro mais como um documento para comprovar que eu realmente advogava essa ideia. Eu era defensor mesmo do darwinismo, né? Eu cria que era a única explicação
para as origens. E como não crer? Se tudo que eu lia, assistia, tudo que os professores me disseram na escola, e confirmaram no ensino médio, no curso de química, química orgânica, inorgânica, e depois na faculdade, tudo que eles me diziam era que essa era a única versão, como não pensar assim, né? Foi realmente um processo até doloroso mudar a minha cosmovisão. E isso começou justamente no ensino médio. Enquanto eu estava lá estudando química, eu conheci um jovem, era meu colega de classe, está ali ele, aquele loiro, que era justamente um espécime raro chamado criacionista. Primeira vez na vida que eu ouvia falar em criacionismo e nessa tal de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que nome grande, né? Até me causou estranheza a primeira vez que eu ouvi, né? Depois eu entendi que é um nome muito significativo, mas no começo foi meio estranho. E esse jovem, graças a Deus, estudioso da Bíblia, conhecedor de coisas que eu não conhecia, com muito tato, amizade, começou a se aproximar de mim, nos tornamos amigos, mas foram 2 anos e meio de muita luta intelectual, de estudos, colocando esse cara na parede, com muitas perguntas, né? Graças a Deus, era alguém que estava preparado para assumir uma missão. Eu não sei qual é a tua missão, eu só sei que aquele rapaz, o Vanderlei, estava pronto, e Deus o usou poderosamente. Onde você estiver, você tem uma missão também. Em casa, na faculdade, na escola, no trabalho. Quem sabe não vai ser você a pessoa que vai com tato, com amor, com paciência, com dedicação, levar algum conteúdo que vai realmente ajudar muito uma pessoa, quem sabe até mudar o rumo da vida dela, né? Esteja pronto e floresça onde você for plantado, né? Essa é uma frase muito boa de a gente adotar como uma diretriz, né? Florescer onde formos plantados. Entre os textos que eu estudei enquanto eu me preparava, enquanto eu analisava, né, essas duas cosmovisões, criacionista e evolucionista, esse causou grande impacto na minha mente, na minha vida. Eu quero convidá-los a ler juntos. Eu sei que você sabe até de memória esse texto. É praticamente o nosso grito de guerra como adventistas. Mas é bom, às vezes, ler um texto como se fosse a primeira vez, para sentir de novo o impacto dele em nossa vida. Faça de conta que você está lendo pela primeira vez. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Que texto, hein? Ele não só afirma que há um Criador, adorai aquele que fez, mas identifica esse Criador como aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa fraseologia aqui é praticamente um copy-paste lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Quando Moisés escrevendo, Deus escreveu com o seu dedo, né? Mas Moisés então segurando aquelas tábuas e colocando isso no pergaminho que veio a ser Êxodo, escreveu: lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, tal. A mesma estrutura, né? Então quem é o Deus criador, segundo João aqui no Apocalipse? É o Deus que criou o mundo e que estabeleceu o 7º dia como memorial dessa criação. Não é um criador qualquer, é o criador cujo nome a Bíblia nos dá, Yahvé. E que em João, o mesmo João do Apocalipse, no Evangelho, é chamado de o Verbo eterno, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Esse Verbo é Jesus. Como era bom saber, eu lá no alto dos meus 18 anos, como era bom saber que eu não era um acidente cósmico, que eu havia sido projetado por Deus, que eu não nasci por acaso, que Deus já havia pensado em mim desde a eternidade. Como era confortador saber que há um propósito para as coisas, mesmo que vivamos num mundo caótico, em que no nível micro da nossa vida pode ser que algumas coisas estejam fugindo do controle,
mas que no nível macro do universo há um Deus sentado num trono e administrando tudo, e que vai dar um fim a esse câncer chamado pecado, que traz doença, morte, sofrimento, tragédias. Deus vai resolver. Era bom demais saber de tudo isso, porque antes eu pensava que o fim de tudo seria talvez o Big Crunch, quando o universo iria se contrair, se esmagar todo num hiper, mega buraco negro. Ou então, se não houvesse matéria suficiente, o universo se expandiria indefinidamente, consumindo toda a sua energia. E aí não sobraria mais nada, a não ser partículas sem energia, um universo incapaz de conter vida. Ou até, muito antes disso, daqui a 5 bilhões de anos, o nosso Sol ele se expandiria, engoliria aí Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, torraria esses planetas e depois se tornaria uma estrela anã. Nenhum cenário desses é bom, né? São todos deprimentes. Por isso alguns não querem pensar nisso e vivem só para comer e beber, porque amanhã morrerão, como diz um adágio, né? Mas eu descobri então que Deus criou o universo e que Ele está tomando conta de tudo e vai resolver nossos dilemas, nosso problemão chamado pecado. E um dia, esse mesmo Deus que criou, vai recriar. Com o mesmo poder que Ele usou para criar o mundo, Ele vai recriar esse planeta para voltar a ser o que sempre devia ter sido, o Éden, agora restaurado. Era bom demais saber de tudo isso. É bom demais saber que quando a gente morre, a gente permanece, né, num estado de inconsciência, aguardando inconscientemente pela ressurreição, sem sofrimento, sem vagar por aí. A Bíblia é tão clara nessas coisas, e eu fiquei tão feliz de descobrir tudo isso. Esse texto foi muito significativo para mim. Uma escritora que para nós é muito preciosa, né, muito admirada, Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, ela escreveu o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. Sim, porque a luz é a palavra de Deus. Enquanto nós anunciamos a palavra, estamos como portadores dessa luz, né? A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. A eles foi confiada uma obra da mais solene importância. Qual? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. E eu grifei, nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. É claro que nós temos várias frentes de atuação muito bonitas, né? Quebrando o silêncio, Vida por Vidas, Mutirão de Natal, e uma série de ministérios, e todos eles são uma bênção para a igreja. Mas são todos serviços de apoio. Você percebe? O âmago da nossa missão está aí na tela. A pregação das 3 mensagens angélicas. A proclamação dessa mensagem. Pois o que é essa mensagem, afinal de contas? Esse anjo é simbólico, porque anjos não pregam o evangelho, ele representa um povo, e esse povo está pregando essas mensagens, mas o que são essas mensagens? Outro texto interessante, que nos ajuda a entender isso. Mensagens escolhidas. Vários me escreveram a Ellen White, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, na essência, o que é a terceira mensagem angélica? Justificação pela fé. Vamos espremer mais um pouquinho para a gente extrair, quem sabe, ali a essência da essência. Como você definiria, em uma palavra, a justificação pela fé? Essa doutrina tão importante. Graça, pode ser. O que mais? Salvação. Tem coisa mais importante que isso? O que mais? Outra palavra, que quando pensamos em justificação pela fé, algo que vem de fora, teologicamente se usa a palavra imputada, vem sobre você, então você tem que receber isso, você não é digno disso, você não merece, não faz para merecer, você recebe. Então essa palavra poderia ser, concorda comigo? Dependência. Eu gosto dessa palavra. E na verdade, se a gente pensar bem, o âmago do grande conflito está aqui. Dependência versus independência.
Foi porque um ser criado quis ser independente demais, ele já era livre. Os seres criados são livres, temos livre-arbítrio. Tanto é que se você quiser agora vir aqui me dar um soco, espero que não faça, você pode fazê-lo. Você pode se levantar e sair da igreja. Você pode desligar o computador, eu espero que você não faça isso também. Você é livre. E usando essa liberdade de forma inconsequente e errada, um ser, um anjo na verdade, um querubim, deu origem ao grande conflito. E a luta continua nessa base até hoje. Nós vamos ser independentes ou reconhecer nossa dependência daquele que disse: sem mim nada podeis fazer. O âmago do conflito está aí: dependência ou independência. Essa mentira começou faz tempo já, né? Aqui na Terra pelo menos. Quando Lúcifer, depois chamado Satanás, quer dizer inimigo, ele usa como médium um animal, uma serpente, e ele diz à primeira mulher criada o seguinte: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que do fruto, vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Percebeu aí a mentira original? Ele traz do céu, agora expulso, e inocula nos seres humanos o vírus que ele mesmo deu origem lá em cima, né? Dizendo o seguinte: olha, vocês não vão morrer, vocês são imortais. Essa mentira, ela ecoa pelo mundo já desde lá. Sobre vários aspectos, várias filosofias, né? A ideia de que nós temos uma alma imortal, ou seja, independência. Você, ainda que morra, tem uma entidade dentro de você que é eterna, que é imortal. Nada mais falso. Nós somos mortais e dependemos da fonte de vida para ser imortais. É mais ou menos como um celular, né? Se você desconecta da tomada, ele até dura algum tempo, algumas horas, mas ele tem que se reconectar depois. Nós, sem Deus, até podemos viver uns 80 anos talvez, mas e depois? E o fôlego que não é teu? O fôlego de vida que vem de Deus? Nós temos que estar conectados à fonte o tempo todo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Ele é a bateria. Desconectado dele, você um dia morrerá para sempre, infelizmente. Mas conectado nele, você viverá para sempre. E se você está vivendo em Cristo agora, você já tem a vida eterna. Pode até morrer aqui, essa morte comum, né? Mas você ressuscita depois. E tem a vida eterna. Você viverá para sempre conectado à bateria infinita. Mas o diabo veio com essa história de que não se preocupe com isso, porque você não vai morrer, você é eterna, você é imortal. E Deus sabe que vocês terão um conhecimento oculto, superior ao que vocês têm. Puxa, eles já tinham tudo à disposição, toda a criação estava disponível para o estudo deles. E aí vem o diabo e diz que eles poderiam ter um conhecimento oculto. Hoje em dia tem muita gente que é assim ainda, né? Não se contenta com a palavra, mas adora ir para a internet para ver o que tem de oculto ali, né? Aqueles vídeos com conhecimentos ocultos, com coisas que só um grupinho iluminado sabe, e mais ninguém, só os Illuminati, cuidar, né? Essas coisas. Está aqui o conhecimento que Deus nos deu. A revelação máxima, a que abre os olhos e o entendimento. E disse mais: vocês serão como Deus. Quer independência maior que essa? De você achar que você é o próprio Deus? Criar deuses ou se fazer um Deus? Isso é independência no seu maior grau, né? Serão como Deus. O fruto amargo que Ele deu à humanidade se chama independência. E o criacionismo é um golpe contra a independência humana, porque ele nos faz lembrar de que temos que temer a Deus e dar glória a Ele, porque Ele criou, Ele é o Criador. Nós somos apenas criatura. E quer saber? Eu até prefiro isso. É tão bom ter um colo para onde correr quando as coisas apertam, né? Se eu fosse Deus, eu ia chorar o tempo todo, porque eu não tenho poder nenhum, sou frágil, sou insuficiente. E se eu me achasse um Deus, não teria para onde correr. Mas eu sou criatura, eu tenho para onde correr. De lá para cá, o inimigo vem tentando fazer com que nós pensemos que somos realmente independentes, de que a vida não depende de Deus, de que ela pode surgir por si só, independentemente do Criador,
tentam macaquizar o homem e humanizar o macaco, usando as mais variadas filosofias e teorias, para dizer que você não veio de um jardim, você não é tão nobre assim. O que você está pensando? Você veio de um jardim? Não, você não veio de um jardim, você veio de uma caverna. Você é meramente um animal racional, ideia à qual me oponho, porque eu sei que nós somos imagem e semelhança de Deus. Clica para mim no meio da tela, por favor. Esse é um filme de 1968, se não me engano, e de lá para cá a indústria cinematográfica já vem insistentemente promovendo essa ideia de que o ser humano veio de uma caverna, na verdade no meio da tela. Esse play é só para te enganar e você achar que está ali embaixo. Aí, 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme de ficção científica, tecnologia, mas começa com uma cena da suposta pré-história. Que é quando esse hominídeo descobre pela primeira vez, ou inventa, uma ferramenta com um pedaço de osso. Ele comemora jogando para cima o martelo recém-inventado, e aí é um corte e aparece uma estação espacial. A ideia que fica subjacente ali é a de que toda essa tecnologia, esse avanço veio de onde? Das cavernas. Eu pensei que me matriculando no curso de jornalismo eu não enfrentaria ideias evolucionistas. Lê do engano, né? Porque essa filosofia contaminou todas as áreas do conhecimento. E eu me lembro que o primeiro dia de aula, dia de aula da matéria de teoria da comunicação, o professor começou dizendo o seguinte: a linguagem humana, da qual nós jornalistas dependemos para sobreviver, começou lá nas cavernas, quando eles se limitavam a dizer coisas como uga, uga. Então, eu pensei, não tem jeito de escapar disso não, viu? Está por todos os lados. A minha esposa estudou pedagogia, a mesma coisa. Teoria da educação, o professor começou nas cavernas. Tudo começa lá. Não começa no jardim, começa nas cavernas. E isso tem implicações, obviamente. À tarde, quando nós estivermos aqui de novo, eu vou aprofundar esse artigo, eu vou mencionar de novo e vou detalhar, que eu acho fantástico, porque é uma publicação respeitada de biofísica molecular, publicada ano passado, em agosto, autores reconhecidos. O tema é: qual a causa da explosão cambriana, terrestre ou cósmica? Não se preocupe com esses termos, de tarde quem vier vai entender, eu vou explicar um pouco melhor. Eu quero apenas ficar com um parágrafo dessa publicação recente, que diz algo muito revelador. Diz o seguinte: todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida, até agora, levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo. Isso aí é o renascimento de uma teoria chamada de panspermia cósmica. Só vou explicar à tarde, para quem vier. E para quem conectar o computador às 16 horas. Mas o que me interessa nesse momento é dizer o seguinte, que especialistas evolucionistas que entendem o que estão falando, estão dizendo o seguinte: não conseguimos explicar até agora. Por mais que na faculdade digam que veio da caverna, que a vida surgiu no mar primitivo, numa sopa primordial, todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida, começando lá por Miller, Urey e outros, deram em deprimentes fracassos. Não sou eu que estou dizendo isso. São cientistas numa publicação com peer review, né, publicação com revisão por pares. Um artigo científico. Por isso que eu acho um documento muito interessante essa revista, esse mês de agosto aí. Uma admissão tremenda, honesta, convenhamos. Mas se o cenário é tão complicado assim, se quando a gente pede evidências razoáveis, elas não existem, por que esse modelo ainda se mantém, se sustenta? O evolucionismo, a macroevolução. Como eu estou aqui num ambiente religioso, não estou num simpósio científico, né? Eu posso tentar buscar uma resposta por meio da teologia ou mesmo da religião.
E um livro interessante que eu li anos atrás e que a CPB ainda publica e vale a pena você conhecer, é Viagem ao Sobrenatural. Roger Murnau, um ex-satanista, enquanto esteve naquele mundo, ele soube de muitas coisas interessantes. E uma ocasião em que ele estava visitando um templo satânico, um sacerdote satanista disse o seguinte para ele: olha só, o sacerdote explicou que Satanás e seus conselheiros chegaram à conclusão de que poderiam usar a teoria da evolução para destruir o próprio alicerce da Bíblia. Poderiam colocá-la contra a semana da criação, a queda do homem e o plano da redenção. Sim, porque se você desprezar esse relato da criação, as primeiras páginas da Bíblia, Gênesis 1 até 11, onde estão ali os relatos que tem que ver com o dilúvio também, você destrói a base teológica de toda a Bíblia. Ali está o relato do pecado, o relato da queda. Ali está a criação dos sexos, homem e mulher. Ali está o estabelecimento do casamento heteromonogâmico. Uma série de coisas que o mundo hoje está pisando. Justamente por quê? Porque relativizaram o relato da criação. O abandono do criacionismo faz com que as pessoas adotem uma série de ideias contrárias àquilo que Deus estabeleceu. Ao dizer isso, é bom que fique claro que nós não estamos também dizendo que, então o Darwin era um satanista. Não. Então os evolucionistas são do diabo. Também não estou dizendo isso, por favor. Seria como dizer que Santos Dumont foi um cara do mal, porque ele inventou um avião que foi usado na guerra. Não foi culpa dele. Não tem nada contra Darwin, e muito menos contra darwinistas. Tenho bons amigos evolucionistas, bons amigos ateus. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são as pessoas, outras são as ideias. Ideias têm consequências. Pessoas são pessoas. Aqui nós estamos analisando as ideias, né? E essa ideia gestada no século XIX, sempre ao século XIX, a gente vai ver daqui a pouquinho isso aí, né? Ela, lamentavelmente, tem sido bem usada pelo inimigo de Deus para reforçar a ideia dele de que vocês não precisam de Deus. A vida aparece por si só, por propriedades inerentes à matéria. Então Deus é desnecessário. É o Deus das lacunas. Você só se serve de Deus quando você não sabe explicar alguma coisa. Mas à medida que vamos explicando, ele vai sendo desnecessário. E vai chegar um dia que saberemos tudo, e Deus não será mais nada. Essa é a ideia. Veja, como eu disse, ideias têm consequências. Elas podem ser muito perigosas. Querem 2 exemplos? Um banal e um mais sério. Essa nota foi publicada na revista Galileu, uma revista secular aí do Brasil, de divulgação científica popular, né? Diz assim a nota: seu namorado tem essa péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente? Culpe a seleção natural, olha que conveniente. Como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino, ao longo da evolução humana, o macho se desenvolveu, se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte em seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia: seu namorado é um pouquinho troglodita. Isso aí é ótimo para quem gosta de pular cerca, né? Ele vai chegar em casa de uma dessas aventuras, a mulher vai estar brava com ele e vai dizer assim: querida, não foi minha culpa, foram os meus genes. Você sabe que o homem tem esse imperativo de espalhar os genes por aí. Eu não tenho culpa. Imperativo genético. Como não tem culpa? Na verdade é uma tentativa de justificar o pecado, né? Animais racionais. Não, nós somos seres morais. Nós podemos fazer escolhas, lutar contra nossos instintos e contra nossa natureza pecaminosa, que tende para o mal. Nós podemos lutar contra isso, pelo poder de Deus. Ideias têm consequências. Um jovem criacionista vai pensar diferente. Ele não vai dar desculpa por pecado. Ele vai identificar seus pontos fracos, suas tentações, e vai buscar em Deus o poder para vencer, para ter pensamentos puros, para viver um mundo corrompido, mas irradiando luz. Agora, aquele que crê que tudo é natural,
vai fazer o quê? Uma ideia, agora sim, algo mais sério, né, do que aquela bobagenzinha ali. Traud Jung foi secretária de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ela esteve lá na famosa Toca do Lobo, nos últimos dias do Führer. E depois, anos depois, ela escreveu um diário, um livro, intitulado Até o Fim, publicado pela Rede Ouro. Muito interessante, ela coloca ali as suas impressões a respeito de Hitler. E tem uma parte que ela escreveu algo que para mim foi muito revelador. Ela diz o seguinte: Hitler não tinha qualquer ligação religiosa. Achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo. Abre aspas, são palavras de Hitler agora. A ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero que se desenvolveu do réptil a mamífero, talvez do macaco ao homem. Somos um membro da criação e filhos da natureza. E para nós, valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo. Todo aquele que não consegue viver, que é fraco, é exterminado. Só o ser humano, e principalmente a igreja, tem por objetivo manter vivos, artificialmente, o fraco, o que não tem condições de viver, e aquele que não tem valor. Forte, hein? Qual terá sido um dos livros de cabeceira de Adolf Hitler para expressar essas ideias, hein? Repito, Darwin não era nazista. Seria um erro absurdo, né? Afirmar que Darwin foi nazista porque Hitler adotou ideias darwinistas. Mas ideias têm consequências, né? Seria um anacronismo, é isso que eu queria falar. Dizer que Hitler ou que Darwin teria sido um nazista antes de haver nazismo, né? Mas ideias têm consequências. Para ele dizer que temos que dar uma mãozinha para a seleção natural, ou seja, já que a seleção natural ela atua na natureza, e atua mesmo, eliminando os mais fracos, os menos capazes de sobreviver em certos ambientes, vamos dar uma mãozinha para a evolução? Eu vou exterminar os mais fracos. Curiosamente, a raça dele, a etnia dele, era mais forte, a ariana. As demais eram mais fracas, judeus, negros, homossexuais. Mandou matar todo mundo. Ideias têm consequências, né? Então as pessoas não ficam só no campo das ideias. Uma cosmovisão, uma visão de mundo, os óculos conceituais com que você enxerga a realidade, eles vão ter consequências na sua vida prática, nos seus relacionamentos, na sua visão de futuro. Tudo na sua vida é afetado por sua cosmovisão. Por isso que a Bíblia, Paulo nos estimula, nos aconselha a ter a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? É conhecer tão bem Jesus, é ler tanto a Bíblia, orar tanto, que chega um momento que a cosmovisão que você tem, ela, na verdade, é a reprodução dos pensamentos de Cristo, os pensamentos de Deus, da Bíblia. E você vai viver nesse mundo, analisando as coisas, julgando as coisas, se relacionando com as pessoas sob essa ótica. E qual é o âmago dessa ótica? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o âmago da visão de mundo cristã, da mente de Cristo. Ideias têm consequências, nunca se esqueça disso. Vou falar um pouquinho sobre esse tópico que é sério também e que tem tudo a ver com a escatologia, com o nosso futuro imediato. O assunto do fundamentalismo, né? O Dr. Vanderlei Dornelles escreveu um livro muito interessante, chamado O Último Império, e ali ele analisa a origem desse termo, quando que isso passou a ser, esse termo fundamentalismo, né, passou a ser utilizado, de que forma. Na verdade, tudo tem início lá em 1920, nos anos 20, quando se publica o livro The Fundamentals, ou Os Fundamentos, 12 volumes em formato de brochura, que defendiam as doutrinas cristãs consideradas fundamentais,
por meio de uma variedade de escritores conservadores norte-americanos e ingleses. Da defesa das chamadas doutrinas fundamentais veio o nome fundamentalismo. Inicialmente parece que é uma iniciativa até boa, né? Vamos voltar aos fundamentos da fé bíblica cristã. Mas as coisas foram tomando um rumo meio diferente. Eu quero que você perceba como esse mundo evangélico cristão se polarizou. E de que forma? Veja. Ele diz: o surgimento da mentalidade moderna e da visão de mundo evolucionista gerou uma profunda crise no evangelicalismo norte-americano, a qual se reproduz no restante do mundo cristão. Que crise foi essa? Que o evolucionismo acabou gerando no evangelicalismo norte-americano, e que teve consequências no Brasil também, de alguma forma. De um lado, há um enfraquecimento da fé bíblica e a decorrente adesão ao liberalismo teológico, que pretende manter a relevância da religião em face à ciência, ao negar a historicidade e literalidade do relato bíblico. De outro lado, uma vertente apegada aos valores mais tradicionais do cristianismo, entende que uma leitura da Bíblia à luz do evolucionismo é de fato inaceitável, correspondendo à aceitação de uma visão de mundo naturalista, sem espaço para Deus e para o sobrenatural, o que minaria os fundamentos das doutrinas da criação, do pecado e da própria salvação. Essa vertente, mais tradicional, né? No entanto, tem desenvolvido uma crescente alienação do mundo secular e do saber científico devido à ênfase na dimensão espiritual e celestial da religião, como uma tentativa de evitar o debate com a ciência moderna. São dois extremos ruins, percebeu? De um lado, religiosos que tentaram acomodar o evolucionismo à sua visão religiosa, para não passar vergonha, porque agora o pensamento mainstream, o pensamento dominante no mundo acadêmico é o evolucionista, então não quero passar vergonha, vamos adaptar o que dá, vamos acomodar aquilo que é possível. Adão e Eva, não, isso aí é mito, vamos ler os salmos, vamos ficar com os evangelhos. Do outro lado estão aqueles que, ao rejeitar, é que nem aquela história de que quando você joga a água do banho fora e o bebê vai junto, né? Ao rejeitar o evolucionismo, acabaram rejeitando a ciência. E esse é um erro, porque a ciência é uma ferramenta muito útil para a gente entender a realidade. A ciência é divina. Galileu que o diga, Newton que o diga, Copérnico, Blaise Pascal, os pais fundadores da ciência eram cristãos. A ciência é uma ferramenta que Deus nos deu de presente para a gente investigar o mundo que nos rodeia. Só que esses cristãos, com medo disso, dessa nova realidade, acabaram jogando o bebê fora com a água suja e rejeitaram a própria ciência. E aí passam a ser vistos como pessoas de mente estreita, retrógrados. E nós temos reflexos disso em nossos tempos, né? Isso me dá até arrepios. Negação da ciência e distorção da revelação. Eu vou usar como exemplo isso aqui, o terraplanismo, né? E por que eu estou falando disso? Porque eu soube pelo Datafolha que 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Acreditam nisso? Tá. Deve ser pessoas que não estudaram muito bem física no ensino médio, esqueceram da matemática básica e coisas assim. Ou não viajam de avião, ou sei lá. Cristãos estão nesse meio. Puxa, cristãos também. Talvez eles peguem alguns textos bíblicos e interpretem de modo literalista. Eles leem lá que Deus está sentado sobre o círculo da terra, porque se você subir numa montanha e você olhar em volta, parece um círculo. E o relato bíblico sempre é do ponto de vista do observador. Mas se eu for literalista, eu vou dizer que a terra é quadrada, porque fala de 4 cantos. E agora? Os anjos estão segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Então ela é uma pizza quadrada. Começa a complicar, né? Mas Deus colocou o firmamento, então tem um domo sólido. Mas a palavra original, raquia, ela também pode ser traduzida como expansão ou atmosfera. Por que você tem que literalizar usando o português até? Firmamento. Mas o sol parou no céu, Josué fala isso. Ora, mas até hoje os astrônomos dizem pôr do sol, mas o sol não se põe. É a terra que gira.
A linguagem expressa o que o observador vê. Daqui da terra, olhando para o céu, o que parece que aconteceu? O sol parou. Josué não está fazendo uma descrição científica ali. É um relato observacional, como fazem os cientistas hoje, quando dizem o pôr do sol. Veja. Tem um texto, cristãos estão crendo nisso. Aí eu digo, deve ser uma má interpretação da Bíblia, né? Mas e quando um adventista crê nisso, o que você acha? A coisa fica mais complicada ainda. Porque o adventista tem a ciência, tem a Bíblia e tem quem mais? Espírito e profecia. Tem vários textos, eu vou citar um só, que para mim é arrasador. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317. Ellen White escreveu: Deus fez o seu sábado para o mundo mais alto. Mas então foi uma tradução. Vá para o inglês, está de graça na internet. O White State deixou tudo de graça lá. Rounded é a palavra original. É um mundo redondo, esférico. Não é hebraico nem grego, que é um pouquinho mais complicado, é inglês. Hoje está fácil, né? O original está fácil aqui. Mundo esférico. Quando o sétimo dia chega para nós, nesse mundo, fala para mim, arredondado, controlado pelo sol que governa o dia, em todos os países e regiões é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol, olha que interessante isso aqui, durante meses, que países que não tem pôr do sol durante meses, por exemplo? Noruega, Dinamarca, lá em cima, né? Perto do Polo Norte. Como é que os adventistas guardam o sábado lá então, se não tem pôr do sol durante meses? Olha que interessante. Em que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. É isso aqui, ó. Acontece isso aqui lá. O sol não se põe, mas ele sobe e desce. Sobe e desce. Quando chega aqui na parte mais baixa, eles anotam. São 6:30 da tarde. Quando chegar o momento de que só tem escuridão, meses de escuridão, eles sabem o horário. E podem guardar o sábado tranquilamente. Mas eu pergunto, como que isso é possível numa terra plana? Foge totalmente desse modelo, né? Pior, se você for ao Polo Norte ou ao Polo Sul, você pode, em certas épocas do ano, posicionar uma câmera e filmar o sol fazendo isso aqui, ó. Sem se pôr nem nascer. Ele dá uma volta. Como que isso é possível no modelo que coloca a Terra como uma pizza, dentro da atmosfera, o Sol faz isso aqui, ó. Porque o Sol para eles é pequenininho e está dentro da atmosfera. Meu Deus, mas é isso. Ele gira aqui. Como que pode ter pôr do Sol numa Terra plana? Como que pode ter eclipse lunar numa Terra plana? Eu faço um desafio para os terraplanistas que talvez estejam nos assistindo, porque aqui eu não creio que possa haver algum. O meu amigo Eduardo Lutz, que é astrofísico e engenheiro de software, ele escreveu, eu pedi para ele escrever um artigo, ele se empolgou. Ele escreveu um tratado de 118 páginas. Aqui ela conhece o Lutz. O homem é fantástico, uma sumidade. 118 páginas, analisando todos os pontos, tintim por tintim. Coitado, eu tenho dó dele. Ele passou alguns meses estudando o assunto do terraplanismo para refutar cientificamente cada ponto deles. Então, meu desafio que eu faço a vocês é parar de assistir videozinho na internet e ler esse artigo, esse tratado do Lutz. Esse assunto merece, se você está em dúvida. Se você conhece alguém em dúvida, leia esse tratado, esse livro, é praticamente um livro, né? Ajuda a um terraplanista. Quer saber o que gerou esse livro? Um engenheiro, que se diz adventista, eu não o conheço, me mandou um e-mail me desafiando. Ele é terraplanista. Aí isso não é possível, isso, né? Aí eu tenho vários vídeos no meu canal e pedi socorro ao Lutz também, porque como físico, ele poderia tratar com muito mais propriedade esse assunto. Hoje, eu postei no meu canal no YouTube o vídeo Desafio aos Terraplanistas. Está lá. Assista lá. Lá no hotel, eu postei esse vídeo. E eu coloquei um link para esse material do físico Eduardo Lutz. Adventista, terraplanista não combina na mesma frase, irmãos, não combina.
Porque Deus nos deu o sábado para ser guardado no mundo esférico, redondo. Ela também diz que as nossas literaturas têm que circundar o globo. Isso é tão claro. Circundar o globo. Mas se você ainda assim insistir em defender essa bandeira, eu só lhe peço um favor em nome de Jesus. Não fale em público. Não fale em público. Porque já é tão difícil você defender o sábado no mundo que guarda o domingo. Já é tão difícil defender que nós temos que nos abster de álcool, de alimentos imundos, no mundo que não está preocupado com isso. Não é? Já é tão difícil defender a pureza e outras coisas mais que são próprias da nossa mensagem. Agora você vai adicionar coisas como: o homem não foi à lua, a NASA está enganando a gente. Não é a nossa mensagem, gente, né? Então, quando Jesus voltar, você pede para dar uma paradinha quando estiver subindo e você olha para baixo. Aí você vai ver se é plano, se é redondo, se é quadrada, né? E você vai tirar a sua dúvida. Espera, então, um pouquinho mais, né? Mas não entra na onda. Olha que coisa mais curiosa. O diretor, o presidente da Flat Earth Society, a entidade mundial dos terraplanistas, é um evolucionista. Tem gente que está adotando uma ideia e dando um tiro no pé do criacionismo. Acham que estão defendendo o criacionismo. Não, porque eu estou defendendo a Bíblia. Não, você está dando um tiro no pé do criacionismo. A Sociedade Criacionista Brasileira emitiu uma nota dizendo: nós não temos nada que ver com essa insanidade. Nós não tem nem que falar, nós cremos na Terra Globo, não tem que falar isso, porque seria um absurdo, né? Nós defendemos uma ideia que Galileu já defendia, que Colombo já sabia disso. Amanhã à tarde eu falo um pouquinho mais, porque senão a noite vai ficar um pouquinho desagradável. Mas é um assunto para se pensar, estudar e tomar as suas decisões. E ajudar aqueles que talvez estejam se desviando para uma bandeira que não tem nada a ver com a gente, né? É melhor nem falar então, se você tiver dúvidas ou quiser defender esse assunto, né? Eu sei que às vezes é legal fazer parte de um grupinho iluminado, uma confraria, né? Mas a nossa confraria é o adventismo. É uma mensagem maravilhosa que tem que ver com a volta de Jesus, com a restauração do mundo, né? Então está aí o artigo no meu blog, 5 absurdos e um desafio aos terraplanistas, e no meu canal está lá o vídeo. Por favor, assista. Eu falo isso com todo carinho, né? A gente acaba brincando aqui um pouco, mas com respeito eu falo: assista e leia esse conteúdo se você precisar disso. Se você já estiver seguro e não tiver problemas, nem precisa perder tempo com isso não, viu? Porque tem coisas muito mais importantes para a gente fazer. Profetas, conselhos aos pais, professores e estudantes. A ignorância pode tentar apoiar o ceticismo, apelando para a ciência, mas em vez de apoiar o ceticismo, a verdadeira ciência contribui com novas evidências da sabedoria e do poder de Deus. Que texto lindo! A verdadeira ciência. Devidamente compreendida, a ciência e a palavra escrita, a Bíblia, concordam, e cada uma faz incidir luz sobre a outra. Juntas, a ciência e a Bíblia levam-nos a Deus, ensinando-nos algo das sábias e beneficentes leis por intermédio das quais Ele opera. Olha que bonito. Nós, adventistas, temos o dever de valorizar a ciência, a verdadeira ciência, não as sandices por aí, e a Bíblia, a verdadeira hermenêutica bíblica. Porque se corretamente interpretada a Bíblia e entendida a ciência, as duas estão em harmonia, porque elas provêm da mesma fonte, Deus, o Criador. É interessante ver como acadêmicos seculares mesmo rastreiam o criacionismo, a sua origem, no adventismo. Então nós temos uma missão assim muito importante de sustentar essa bandeira, porque está conosco, nasceu de certa forma com a gente, né? E eu falei há pouco, né, que o século XIX ele é um século muito interessante na história. Veja, Darwin começa a esboçar seu livro em 1844. Ele escreveu isso no prefácio do livro, na introdução do livro. É interessante isso, não? Ele publica em 1859, mas começa a escrever em 1844. Em 48, o Manifesto Comunista é publicado. Em 48, o Espiritismo Moderno nasce, lá na casa da família Fox, em Hydelsville, com aquelas pancadas na parede. Tudo ali, no mesmo momento histórico. Não parece ser coincidência, né? E depois do 11 de setembro, quando
aquele atentado derrubou as 2 torres, né? Essa palavra fundamentalismo começa a ser usada com mais insistência para se referir não mais apenas aos fundamentalistas islâmicos, os terroristas, né? Olha o que escreveu a revista Veja, quando publicaram ali uma matéria lembrando dos 10 anos, né, após o atentado terrorista no World Trade Center. Escreveram: assim como as outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Portanto, para alguns jornalistas, o que é ser fundamentalista? É só aquele terrorista que se explode matando pessoas? Não. Se você tiver uma interpretação pura, literal dos textos sagrados, você passa a ser um fundamentalista. Logo, entre os cristãos, quem poderia ser? Né? Karen Armstrong, uma escritora reconhecida na área de religião, sociologia, enfim, antropologia, ela escreveu nesse livro: fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida. Não está bem correto isso aqui, mas enfim. E afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes, sempre relacionando o fundamentalismo com a ideia de que a Bíblia é confiável. A Bíblia pode e deve ser lida de forma literal, naquilo que é relato histórico. Interessante, né? Grande conflito, página 615. Como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Isso está no nosso futuro próximo, mas já começa a acontecer. Eu tenho acompanhado, como jornalista, já ao longo de 20 anos, como criacionista também, o que a imprensa secular tem escrito a respeito do criacionismo e dos criacionistas. E não é bom. Não é bom. De vez em quando aparecem essas palavras aí, ó, e elas são extraídas de jornais e revistas. Foram assim mesmo publicadas. Criacionistas são bobos, burros, ignorantes, esquizofrênicos, criminosos, como disse Marcelo Gleiser uma vez, e agora ganhou o prêmio Templeton, né? Que coisa mais interessante. Fundamentalistas. Então, a execração sobre a qual Ellen White escreveu já está acontecendo. Só vai piorar, na verdade, mas já está acontecendo. É triste ser taxado, né, de tudo isso aí, mas é o que está acontecendo. Papa pede para as pessoas não serem fundamentalistas, claro. Faz mal isso aí, esse negócio de ser teimoso, literalista, né? Mas, na verdade, quem são os fundamentalistas? Quando ele esteve lá na ONU, no Congresso norte-americano, ele pediu para os Estados Unidos vigiarem os fundamentalistas. Ele usou plural. Não são só os islâmicos radicais, são todos os fundamentalistas. Pediu para a América, isso é interessante, porque quem estuda Apocalipse 13 sabe o que rola aqui, né, nos bastidores. Pediu à América para vigiar os fundamentalistas. Isso é interessante. Eu não sei quantos já viram esse vídeo, ele já circulou por aí bastante, né? De um pastor adventista, num programa da BBC de Londres. O assunto não era criacionismo, não era nem sábado, era a volta de Jesus. E ele foi desprezado, execrado. Já viram? Dá tempo de passar, pastor? Porque o tempo está avançado. Vocês querem ver? Então eu vou fazer um trato com vocês. Vocês vão ver. Mas pense, se fosse você, diante das câmeras, como você se comportaria? E veja que comportamento exemplar desse nosso pastor. Vamos assistir então. Pastor, from Seventh-day Adventists, you believe that the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet,
There'll be the voice of the archangel. There'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Yes, Revelations it's in and Thessalonians, and it's in Revelation, John. it's in Thessalonians, Yeah. it's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand year period. What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years. And the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace. And those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists. Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book. No, he makes a statement. He makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. He says that I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children I'm who've the never... way, the truth. What about... Sorry, I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father Right. except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement, but... Absolute rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, Okay, but until you accept it, we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. You're cherry-picking, This is a Stephen. fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Christianity. Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Aí você viu um exemplo bem claro de uma teologia liberal se opondo a uma visão bíblica, né? E o pastor adventista usou só a Bíblia. E, no entanto, as palmas foram para o teólogo liberal, né? Então, a pergunta, de novo, e se fosse você? Manteríamos aquela compostura, aquela calma, aquela paz, né? Isso pode acontecer. Sermos colocados diante das câmeras e assuntos mais delicados poderão vir à tona, como o caso do criacionismo e do sábado, né? Só a volta de Jesus já causou todo esse alvoroço aí, né, no programa. Não seria mais fácil, cômodo para nós como igreja, aceitar, quem sabe, um pouco do evolucionismo, como aquele padre faz, né? Não, aqui é um equívoco dos cristãos, nós temos também que reinterpretar algumas coisas. Por que não adotar a ideia da evolução teísta, como muitos cristãos fazem? Não seria mais conveniente, evitaria brigas, seríamos até mais bem vistos, né? Será que dá para fazer isso? Eu vou usar um gráfico aqui, para mostrar para vocês que isso é bem complicado. A linha de cima, aqui, verde, fala da criação bíblica como um relato literal, ok? A linha de baixo, laranja, é a criação bíblica como um relato metafórico, como pensam os evolucionistas teístas, boa parte do cristianismo hoje. Vamos ver aqui alguns pontos. Se a visão bíblica literal é a correta, o Éden original também é literal. Então a criação foi feita em 6 dias literais, ok? De 24 horas.
tendo Deus estabelecido o sétimo como um memorial, um lembrete, um aniversário da criação. Toda semana, quando guardamos o sábado, estamos celebrando a criação deste mundo, da vida neste mundo. Muito bem, só que infelizmente Adão e Eva foram reprovados no teste, falharam na prova de obediência, Gênesis 3 relata isso, então começa a história do pecado neste planeta. Deus não nos abandonou e por meio de Cristo veio ao mundo, morre na cruz para fazer o quê? Nos libertar justamente daquilo que havia sido trazido para o mundo com o nome de pecado. Ele morre na cruz por causa do pecado de Adão e Eva. Mas se Adão e Eva não são literais, o que ele fez na cruz? Então ele é só um revolucionário. Ele é só um mártir, percebeu? Mas o que ele fez na cruz é muito mais sério, porque cremos naquilo lá. A tumba de Jesus está vazia, porque ele ressuscitou como prometeu. E prometeu que voltaria para nos levar para o céu. O recado final dado ao mundo são as 3 mensagens angélicas. Advertência a esse planeta que perece. E finalmente o clímax da história acontece quando Cristo cumpre a promessa e volta para restaurar tudo e todos conforme o plano original. E nós então moraremos no Éden restaurado. Resumidamente, é isso que diz a Bíblia, literalmente compreendida. Mas se o relato não foi literal, foi apenas metafórico, então os dias podem ser eras, 1000, milhares, milhões de anos. Então a evolução em milhões de anos, o homem surge após milhões de anos de processos macroevolutivos e adaptações. Ninguém tropeçou porque, na verdade, até chegar ao Homo sapiens, já havia morte no mundo. Os fósseis estão aí para mostrar isso, né, segundo eles. Então os répteis já morriam, os anfíbios já morriam, os mamíferos, os primatas, até o homem chegar já tinha morte. Então Deus cria a morte como elemento constitutivo da sua criação. Que Deus é esse? Seleção natural faz parte da criação de Deus. Complicado, hein? A história sem Ele, se a humanidade não pecou, não precisa ser resgatada. Jesus foi apenas um profeta no máximo, foi um sábio. Pior, alguns o chamam de revolucionário, esquerdizando Jesus, mas não Salvador, Redentor, porque ninguém pecou. A tumba está fechada. Jesus até existiu, porque é inegável o Jesus histórico. Ele foi carismático, quem sabe até se casou, como disse o Dan Brown, como diz um evangelho apócrifo aí, descoberto no Egito. Quem sabe ele casou com Maria Madalena, teve filhos e morreu de velho. Visão limitada. Se a humanidade é o centro de tudo e um fim em si mesma, não há por que temer um juízo final. A esperança é conquistar e transformar o mundo, mas as 2 guerras mundiais provaram que nós não damos conta do recado. Os conflitos, a fome, as misérias humanas mostram que não damos conta do recado. Então nós precisamos de uma ajuda espacial. Os ETs vêm nos salvar. Em maio eu falei sobre isso, não falei? Que há uma onda forte aí, ufológica, de por favor venham nos salvar, porque nós não damos conta. Abandonaram Jesus, agora precisam de ajuda, uma ajuda externa. Os ETs vêm aí. O que você prefere? O que é mais coerente? É isso, não dá para a gente abraçar a evolução teísta, você percebeu? Porque ela traz implicações seríssimas. E eu termino dizendo o que eu falei lá no começo. Eu fico com ele. Jesus era criacionista. E como ele podia ser outra coisa, né? Se ele é o Criador. Jesus se referiu a eles como literais. Jesus era o segundo Adão. Então o primeiro existiu, né? Ele fala de Adão e Eva como literais. Um dos relatos mais lindos de Ellen White é o encontro dos 2 Adões. Já leram isso? Quando Adão vai jogar aos pés de Cristo a sua coroa e abraçar Jesus. Que cena emocionante. Jesus também disse que o dilúvio foi literal. Ele vincula a sua segunda vinda ao dilúvio. E diz que assim como aconteceu aquilo, vai acontecer isto. Assim como o dilúvio destruiu o mundo, eu voltarei. É certo. As evidências geológicas do dilúvio estão aí. E os sinais da volta de Jesus também estão aí. Agora, há algumas preocupações, e eu quero terminar essa palestra com um desafio para a igreja.
Olha só, de acordo com dados do Barna Group, do ano passado, 59% das pessoas que nasceram entre 80 e 90, criadas em uma igreja, desistiram de continuar frequentando as reuniões religiosas. Um levantamento feito pelo Instituto Lifeway Research apontou que 70% dos jovens que frequentam a igreja no ensino médio abandonam a fé em algum momento durante a faculdade. 70% dos nossos jovens estão nessa estatística. O que faremos? Precisamos, como igreja, ajudar nossas crianças e jovens a desenvolver uma sólida cosmovisão cristã criacionista. Que eles sejam capazes de discernir as coisas, de pensar profundamente, não ficar só construindo conhecimento em cima do Facebook, mas de livros, de encontros. Parabéns à Igreja do Jaraguá. Eu vi a agenda de vocês, quantas programações boas, quanta preocupação da liderança com vocês, pastor, que bom isso, que assim seja mesmo, porque aqui eu não quero que seja 70%, que seja 0, nesta igreja seja 0. O desafio está aí, 1 Pedro 3,15, com ele eu termino. O que diz esse texto? Estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, e façam isso com mansidão. Eu adoro esse texto. Ele fala de preparo intelectual. Estejam preparados. Para quê? Para dar a razão, olha a intelectualidade aí, razão, da fé, da esperança, olha aí, o aspecto religioso. Pedro linka tudo, preparo, razão e fé. Se nós fizermos isso, se nós ouvirmos esse chamado do apóstolo, estaremos preparados para enfrentar esse mundo que se opõe à fé bíblica. Mas é com mansidão, ele diz. Nós temos que nos caracterizar como aquele pastor pela mansidão. Não estamos aí para ficar brigando como haters de internet. Nós temos que ter nossa postura de nobreza, de mansidão, de respeito para com todos. E ser caracterizados por essa postura. Que Deus realmente nos ajude a enfrentar esse desafio de Pedro, de dar a razão da esperança que nós temos com mansidão. Nós vamos ouvir uma última música e depois faremos a oração de encerramento.
Vamos orar em pé? Grandioso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos nesse teu santo dia e te agradecemos porque nos criaste e nos redimiste. Obrigado, Pai, porque em tua palavra encontramos um caminho iluminado para seguir. Obrigado, Pai, pela ciência, a boa ciência que nos ajuda a entender as maravilhas da tua criação. Que possamos usar essas duas ferramentas para ter uma compreensão mais clara das coisas. Ajuda-nos a desenvolver uma cosmovisão sólida cristã, a ter a mente de Cristo e a dar a resposta da razão que temos para a nossa esperança, sempre com respeito e mansidão. Continua, Pai, abençoando este coral, esta igreja, os jovens desta igreja. Abençoa também as pessoas que nos acompanharam pela internet, que tuas bênçãos se estendam a cada uma dessas pessoas. Tu que és o Deus onipresente e onipotente, que sempre estás ao nosso lado. Abençoa, Pai, também a programação desse dia, desse sábado especial, em que estaremos louvando o teu poder criador. São bênçãos que te pedimos, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.